Queridos, eu gostaria de continuar o que a gente começou domingo passado. Nós falamos sobre reagir para conquistar. E aí pegamos um texto bíblico de um garoto de 50 anos, ou 60, quando escreveu isso, Daniel capítulo 9. E nós então assim começamos a falar sobre isso. E aí pegamos algumas coisas dos quais ele nos ensina, nos ensinou, do que ele viveu, a ação da vida dele. E essa ação provocou uma reação de Deus, né? Então, eu sempre tenho dito, se nós não tomarmos nenhuma ação aqui na terra, não tem como Deus reagir ao nosso favor, não tem. E aí, a gente fica imaginando o seguinte, quando a gente vê o povo hebreu, havia uma promessa de libertação, mas o povo nunca esqueceu disso. Morreu a primeira, segunda, terceira, quarta geração, mas o povo reagindo, clamando ao Senhor, e de repente Deus levantou um gago lá a Moisés, e Moisés libertou aquele povo, e foi bênção, e o povo clamou e Deus respondeu. Então, o que a gente entende é o seguinte, toda a ação nossa, toda a nossa ação na terra, ele traz uma reação no céu ao nosso favor. Isso precisamos entender e compreender. Então aquela vida apática de muitos que não tem na igreja, não tem como Deus trazer uma ação poderosa. Então, Daniel, eu quero só resumir rapidamente para a gente entrar. Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3, né, eu creio que está aí, diz assim: e no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que número de anos de falar ao Senhor, o profeta Jeremias, que havia de durar a desolação de Jerusalém, e era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar em oração e súplica, com jejum e saco de cinza. Daniel, nós sabemos que ele foi levado cativo para um reinado, ele e alguns jovens, e eles comeram, foram preparados para estudar. Daniel foi o único que propôs no seu coração não comer carne, não comer porco assado, mas ele propôs no seu coração comer só legumes. E Daniel, o que o texto fala, por estudar muito a Bíblia, ele pegou um livro lá de Jeremias, quando Jeremias fez uma promessa, né, quando o povo errou, Deus disse que o povo ia ficar 70 anos no exílio. E isso aconteceu. E Daniel, vendo isso, e percebeu na leitura da palavra que aquele tempo já havia se acabado. Então a Bíblia fala que então Daniel propôs no seu coração a fazer um jejum. E ele começou a orar, e a Bíblia fala ainda nesse capítulo, que no primeiro dia que ele colocou o seu joelho em terra, a Bíblia fala que o anjo Gabriel veio e falou com ele. Tocou no ombro dele e disse assim, ó, Deus acabou de mandar uma autorização, uma ordem, vai libertar o povo dele. Mas a Bíblia fala que Daniel continuou orando, quando foi 21 dias de oração, o povo foi liberto. Nós sabemos a história. Mas uma coisa importante de tudo isso, irmãos, olhe para cá, por gentileza. O povo de Deus, a igreja de Deus, tem sido perdido a bênção de Deus, tem perdido muitas coisas porque deixaram de ler a Bíblia. A questão hoje é muito confortável você pegar a internet, é muito confortável você vir na igreja e ouvir alguém pregar aqui, não precisa nem pegar a Bíblia, ele não precisa ler nada, só o convencimento dele, só a argumentação dele pode te ajudar, mas não é isso não. A gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque a minha palavra não vale nada, de ninguém vale nada se não for alicerçado na palavra de Deus. A palavra só se torna poderosa se ela for da parte de Deus, saindo da tua boca, ela começa a ser poderosa, sai com profecia. Então hoje está muito fácil, né, manipular esse povo, porque o Brasil, infelizmente, tem um espírito complicado de pessoas que não gostam de estudar. Porque a nossa colonização foi os portugueses, os escravos, encontraram índios aqui, não tem nenhum problema contra índios, nem negros, e nem portugueses, mas pegaram a pior espécie e mandaram o Brasil para colonizar o Brasil. E o Brasil até hoje tem essa questão de não desejo, um sentimento de não estudar. Poucas pessoas gostam de estudar, principalmente de ler. Principalmente. Quando eu estava fazendo filosofia certa vez, meu professor chegou assim para a gente e apresentou um livro e diz assim, ó, eu preciso que você leia esse livro
E que você faça para mim uma resenha crítica dela, analítica dela. E o livro, irmãos, tinha 300 e poucas páginas. Eu disse, que legal, professor. Para a gente fazer um resumo só? E o resumo era de máximo 2 folhas. Que é uma resenha crítica, não tem nem dúvida. Então o que a gente percebe, biblicamente falando, a mensagem caiu. Biblicamente falando, é que quando Jesus veio e disse para o povo assim, ó, vocês têm errado porque vocês não conhecem a Escritura, é verdadeira. Até hoje é verdadeira. Porque muitos de nós não conhecemos a Escritura. Ou conhecemos parte dela. E aí, quando eu reporto a Daniel, eu vejo que Daniel, ele estudou a palavra, ele viu a revelação do profeta Jeremias, que já tinha falecido há muito tempo, mas a palavra do profeta estava na ordem espiritual. Então, ele estudando, entendeu isso, ele começou a fazer o quê? A orar. Então, ele tomou uma reação muito forte e sabemos no final que ele conquistou. Então, o que a gente percebe é que somente a nossa ação provoca a reação de Deus. Nós sabemos disso. Então, esse homem, chamado Daniel, ele mudou a história de um povo. Ou esse povo foi libertado, mais de 3 milhões de pessoas, foram libertados por causa de um homem só, de 55 anos na época. Ele orou, e ele não orou para que ele fosse abençoado, para que Deus desse um carro para ele, um navio para ele, um jatinho para ele, um helicóptero para ele. Ele orou em benefício de outras pessoas. Aí está o segredo de muitas coisas. E aí, feito isso, ele então obteve a resposta de Deus. Deus falou com ele rapidamente. E aí entendemos que quando a gente ora, Deus responde. Deus responde a nossa oração. Deus não fica a pensar lá, pegar um papelzinho. Não, Deus responde. Só que existe luta espiritual no céu, sabemos desse céu. E aí esse céu se encontrou fechado. Deus liberou outro anjo para que pudesse vir e ajudar, para que a bênção chegasse até Daniel, uma bênção de libertação. Então, o profeta Jeremias, lá em Jeremias 25, profetizou o exílio. Então ele entendeu e esse povo foi libertado. Então a reação de Daniel foi clamar. E ele clamou, e ele confessou, ele falou para Deus e Deus o abençoou. Daniel também reagiu, né? Quando ele reagiu, Deus teve uma reação. Qual a reação de Deus? Deus libertou, fez com que Israel pudesse retornar novamente. Então, a partir do momento que Daniel orou, ele tomou uma reação, Deus automaticamente também reagiu à ação dele. Então, todas as vezes que eu oro, eu busco ao Senhor, Deus também tem uma reação ao nosso favor. Amém, querido? Então, tudo isso moveu por uma questão realmente de um homem que se colocou diante de Deus. E a quarta geração, a atitude dele, a atitude que provoca a reação de Deus. Mateus capítulo 7, eu sei que está aí, eu acredito. Versículo 7 e 8 diz assim, olha bem esse texto, querido. Pedi e dar-se-vos-á, ponto e vírgula. Buscai e encontrareis, ponto e vírgula. Batei, vírgula, e abri-se-vos-á, ponto. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Tudo essa questão desse versículo precisa de uma ação. Esse versículo específico aqui, todo ele precisa de uma ação. Você precisa agir. A terceira lei de Newton, né, diz que ação e reação. Quando você age, existe uma reação. A física pura, né? Então, no reino espiritual, o texto está dizendo, eu preciso bater. Eu preciso tomar uma atitude. Amém, querido? Eu preciso fazer isso. E a gente vai falar uma coisa bem escandalosa daqui a pouco, mais na frente, tá? Fique tranquilo. Se você é um cara bem religioso, vai ser escandalizado de algumas coisas que a Bíblia revela para a gente. Porque tem muita gente aí dizendo, eu aceitei Jesus, eu digo aleluia, a melhor coisa que você fez até hoje, querido. Aceitar Jesus como seu Salvador. Se você não tem, hoje é o dia para isso. Mas a questão é que tem outras coisas que dependem de mim, não depende mais de Deus. Depende que eu tome uma atitude. Alguém diz assim,
Pastor, eu estou procurando um emprego. Eu digo, que bom, né? Mal porque você não está trabalhando, tá? Mas se você ficar em casa, com aquela rede gostosa, com um tereré, tomando o dia todo, eu acredito, não é maldição, que você não vai encontrar nenhum trabalho. Mas se você orar e buscar o Senhor, e fazer currículos, e mandar para a empresa, e começar a orar, fazer, e eu tenho certeza que a sua ação vai ter uma reação de alguém ligar para você. Mas aí voltando, eu falo sempre para alguns queridos aqui. Eu tenho sonho. Sonho de quê? De fazer algo. Mas esse sonho precisa entrar no processo da realização. Senão ele fica como um sonho. Um sonho que não vou alcançar nunca. Porque eu não comecei o processo de realizar esse sonho. A gente sonha em construir uma casa bonita, pintada, com telha, tudo bonitinho. Mas se eu não começar a realizar esse sonho, começar a fazer uma fundação nela, a fazer algumas coisas, eu nunca vou entrar nessa casa. Isso é fato. Isso é ação. Então tem muitos de nós que temos sonho de trabalhar, mas fica em casa no tereré. Eu digo, está difícil. Infelizmente, mas sou crente, pastor. Eu digo, o diabo também é. E a situação do inimigo é que ele não ouve a palavra. Você é diferente, você ouve a palavra. Então vá, busca dessa palavra. Porque, querido, Deus é fiel à palavra dele. É fiel. E tudo que ele escreveu, tudo vai acontecer. Se você acreditar. Amém? Então, atitude que provoca a reação de Deus. Então, precisa ter uma ação. Buscar, né? Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Se eu não buscar, não vou encontrar. Batei, eu preciso bater. Bater a gente vai ver no final, tá? Beleza? Amém, irmãos? Reage através da busca, né? Jeremias 29 fala sobre isso. Mas ele diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33. Então, mais uma vez, né? O que precisamos fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso clamar. Eu preciso ter uma ação. Se eu não tiver, não tem como. Para aceitar Jesus, precisa ter uma ação? Precisa. Você precisa confessar. Você precisa dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração, na minha vida. Muda a minha vida. Jesus vai entrar. Se você não falar, Ele continua amando você. E você continua sendo a pessoa que Ele é alvo de amor dele. Mas eu preciso clamar, abrir a boca. Tá bom, irmãos? Então, a reação divina de Deus é anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, esses são o que a gente falou domingo passado, né? Em mais ou menos aí 10 minutos que a gente falou domingo passado. Foi bem rápido. E eu quero assim continuar hoje falando sobre reagir, mas agora totalmente diferente do aspecto que nós falamos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, é uma condição, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, segundo a condição, ele diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Eu coloquei assim, somente a nossa ação provoca a reação de Deus. Nada sairá do céu, isso eu falo biblicamente, se uma ação ou atitude não for tomada na terra. As coisas não acontecem no automático. Tem muita gente achando que isso é verdade. Não acontece. As promessas de Deus não caem do céu como um paraquedas na nossa vida. Sem o homem fazer nada. Então, precisamos reagir para conquistar. Precisamos, irmãos. Precisamos. Porque senão a gente vai ficar servindo a Deus há 40 anos aqui. E 40 anos a gente vai estar murmurando contra Deus. A gente vai servir a Deus 40 anos, mas 40 anos a gente olha do lado direito, esquerda, à frente, atrás, a gente não tem nada. E a gente diz assim, esse é o Evangelho não é assim. O Evangelho que Deus nos deu, um Evangelho completo. Ele muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa família, muda a nossa geração. Muda o lado esquerdo, direito, à frente. Deus muda tudo a nossa vida. Porque nós servimos um Deus poderoso, que é dono de todas as coisas. Eu acredito nisso, dessa forma biblicamente. Porque Deus mudou a minha vida. Amém, querido? Então, a nossa ação provoca a reação de Deus. Mas nós precisamos, então, pagar um preço para termos essa bênção de Deus, né? Não é preço de fazer sacrifício humano para obter, mas precisamos obedecer ao Senhor e à sua palavra. E aí, voltando ao que nós falamos domingo,
Deus nos convida a uma batalha espiritual. Isaías 43, 26 diz assim: procura lembrar-te, entremos em juízo juntamente com ele, apresenta as tuas razões para que ele possa justificar a sua vida. Então, não podemos ficar parados, irmãos. Biblicamente falando, e aí Deus tem misericórdia, talvez do 5º evangelho pregado em alguns lugares aí. Tem muitas pessoas que estão no mundo, tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que já foram da igreja, estão no mundo e não querem voltar. Porque foram decepcionados, tiveram muitas situações com alguém ou com a igreja, não sei quem é. Uma coisa importante, irmãos, que Jesus nunca nos prometeu que nós haveríamos de viver aqui na terra sem lutas, sem dificuldade. Jesus nunca nos enganou dizendo que, olha, que ninguém, a partir de agora que eu aceitasse Ele como Salvador, ninguém iria me confrontar, ninguém iria falar algo contra mim. Pelo contrário, a Bíblia fala que se perseguiram a Ele, que é o Mestre, e nós não somos maior do que Ele, nós também seríamos perseguidos onde nós estivéssemos. Isso é bíblico. Então, quando a gente diz assim, Deus convida para uma batalha, o texto de Isaías diz assim para a gente apresentar para Deus qual é a nossa queixa a Ele. Porque as minhas batalhas, se eu sirvo a Jesus, estou servindo a Jesus, e você também, então as suas lutas são lutas de Deus. E se são lutas de Deus, faça a queixa para Deus e Deus vai resolver. Então, quando a gente fala que existe, Deus nos convida para uma batalha, existe uma batalha mesmo. E aí eu coloquei assim, quando Paulo fala, Efésios capítulo 6, é algo assim muito abençoado, a partir do versículo 10, 18. Ele diz que temos uma batalha, irmãos, lutas. Então esse texto está escrito para quem então? Por que está inserido aqui então? Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Olha que alegria, né? Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne, contra a sogra, contra o marido, contra o pastor, mas contra a carne e sangue. Mas sim, contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então a Bíblia fala que há uma luta espiritual. Então quando a gente volta lá para Daniel capítulo 9, havia uma luta espiritual. Quando ele começou a orar, Deus respondeu, mas não chegou a bênção, porque havia uma guerra no céu. Céu como? O diabo entrou para que ele não recebesse a oração. Porque a oração que Daniel estava fazendo é para libertar uma nação toda. Uma nação que estava escravizada, uma nação que estava vivendo uma promessa de Deus, porque Deus disse, 70 anos vai ficar lá. E alguém levantou para orar, para buscar isso. Então, quando ele fez isso, então ele começou a entrar numa batalha espiritual. Deus mandou um anjo para ajudar. Então, a questão nossa de reagir para vencer ou conquistar, saiba, quando a gente reagir, vai ter outra reação no reino. Mas a reação mais poderosa será o poder de Deus ao seu favor. É isso que é maravilhoso. Não vamos nem entrar o que o diabo não pode fazer nada, a não ser que Deus permita isso e a não ser que você aceite. Isso é Bíblia, irmãos. A ideia que a gente está sentado e muitas vezes frustrado com algumas coisas, é que muitas vezes a nossa luta, a gente está lutando com pessoas, a nossa luta não é contra pessoas. Alguém lutando contra Dilma, que está errado, fulano, governador, prefeito, não é contra eles. É contra as potestades que está dominando a autoridade hoje do Brasil. A nossa luta é contra ele. E se você entrar para ser presidente da República hoje, se você não orar, não tiver a armadura de Deus, você também começa a ser alvo disso. É por isso que a gente vê muito servo de Deus perdido aí, né? Vereador recebendo propina, pastor recebendo propina, deputado, mas ele fala, mas ele era crente.
Ele era isso. Tá ok, não vamos duvidar disso. Só que ele entrou no meio de potestades. E ele não se guardou, ele não orou, ele não revestiu. Não é que o diabo é mais forte. É que a pessoa, ele não continuou se revestindo do dia mal. Irmãos, entenda, você vai reagir, uma palavra de Deus para mim e para você. A reação nós precisamos. Está no nosso organismo isso. O nosso corpo, quando você corta, ele tem uma reação para fechar imediatamente. Quando você sofre alguma coisa, existe anticorpo que vai ajudar a expulsar as coisas ruins do seu corpo. Até o nosso corpo foi feito para reagir. Então a reação humana deve ser natural, em nome de Jesus. Precisa ser. Porque senão, irmãos, o que vai acontecer? O diabo vai jogando coisas para a gente, daqui a pouco você não tem força nem para ir, nem para fazer nada. Então a nossa briga, queridos, não é contra a carne. Não deve ser contra a carne. Não deve ser contra pessoas. É por isso que eu e você precisamos estar revestidos de Deus. Senão não vamos ser alvo do diabo para manipular pessoas ou tirar pessoas do nosso redor. Nós precisamos de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então Deus nos convida para uma batalha de oração. Deus convida isso mesmo. E querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que você pode até dizer, pastor, mas tem outras igrejas, eu não sei delas. Mas nós estamos chegando o tempo, nós estamos dentro de um tempo muito crítico. E se a gente não abrir os olhos, para a gente orar, nós seremos enganados. Eu conheço muitas pessoas que ganhavam muitas vidas para Jesus, hoje não ganham nenhum para Jesus. Sabe por quê? Porque foram enganados. Enganados por pessoas, enganados para a sua alma. A gente precisa orar, irmãos. Se a gente perder a visão de Deus, a gente cai. A gente precisa ter a visão de Deus. E é isso que Deus sempre nos trouxe na carta. Olha, vigie, se cuide. Eu amo você, você é vencedor. Jesus sempre nos disse isso. Mas se cuide. Essa foi a palavra de Deus. Deus sempre nos tratou assim como uma criança no colo, ó, cuidado, tentando proteger a gente, mas não livra, não tem como livrar certas coisas. Porque, irmão, ser batista não vai salvar você, tá? Se você não fizer as coisas que a Bíblia está dizendo para fazer. Religião não vai salvar você. Nem ser amigo do pastor vai salvar você. Vai salvar você é Jesus. Entre em guerra em jejum. Mateus capítulo 17, presta atenção aqui. Disse-lhe Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Esta casta de demônios não será expulsa senão pela oração e jejum. Jesus mandou a gente orar, irmãos, pela fé. Sempre. Sempre. E a pergunta é, Jesus em Mateus capítulo 4, de 1 a 10, o próprio Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem WhatsApp, sem Face, sem comunicação nenhuma, a não ser falando com Deus. E Jesus ficou 40 dias, não com o jejum do chocolate, que é muito fácil. O irmão fala assim, eu vou fazer o jejum do chocolate, que estou meio gordinho e vou usar para isso. Jesus ficou 40 dias sem comer no deserto, irmãos. Ele fez algo que nós deveríamos fazer, não 40 dias, né? Que é meio impossível, mas só se for de Deus, tá, querido? Mas precisamos tomar algumas coisas, em nome de Jesus. A IBVA tem muita luta, essa igreja tem muita luta, sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem orado muito e o que Deus vai nos dar é muito grande, então a gente vai continuar orando, tá? Uma coisa importante, não tente mudar a Bíblia com a sua teologia furada, tá? Não faça isso. Tem muitos pastores que a gente vê, eu já vi alguém até dizer que não precisamos orar mais. Tem um livro chamado Cabana, eu espero que vocês não leiam, se ler, tenha misericórdia de você. É escrito por um teólogo, ele fala muita coisa sobre expectativa. Por conhecer a Bíblia, por ser filho de pastor.
Mas ele fala umas coisas lá dos quais ele diz que Deus não tem expectativa com a gente. Abre aspas e fecha, ele diz que tudo que Deus já fez, não precisa o homem fazer mais nada em questão de reação. Aí a pergunta é a seguinte: então por que que muitos de nós continuamos do mesmo jeito sentados nas igrejas? Por que que muitos de nós continuamos doentes sentados nas igrejas? Por que que muitos de nós, salvo no Senhor Jesus, continuamos com um monte de demônio fazendo coisas, demônio entrando na nossa vida e destruindo? Por que então? Porque biblicamente, Deus fez a parte dele, mas o homem aqui na terra precisa fazer a parte dele. Eu posso fazer a minha parte como profeta, de pregar, mas a parte que lhe cabe, você vai ter que fazer, querido. E uma das partes que lhe cabe é você orar e jejuar ao Senhor. Porque hoje é tempo, irmãos, hoje é tempo do jejum e oração. Não para mudar, jejum não muda Deus, esqueça isso. Eu vou mudar porque eu vou jejuar para mudar Deus. Jejum não muda Deus. O jejum vai mudar você. Jejum não muda Deus, não entra nessa não, de pegar a igreja aí, vamos jejuar, irmãos, para Deus mudar. O jejum muda você fica muito mais quebrantado. Amém, irmãos? E jejum sem oração não passa de dieta. Eu estou de jejum hoje. Eu digo, você orou? Não. Não deu tempo, então você fez uma dieta, né? Você vai perder alguns quilinhos e vai gastar menos dinheiro nessa semana, né? R$20 por dia. Tem que ter jejum. Tá, irmãos? Amém? Quando você fizer o que nunca fez, você receberá o que nunca teve. Começa a fazer coisas que você nunca fez. Pastor, eu nunca jejuei na minha vida. Pastor, eu nunca dependi de Deus na minha vida. Então você receberá. Começa a fazer e você receberá aquilo que você nunca teve na sua vida. Começa a fazer, querido. Entra no jejum, não sei. Entra no jejum mesmo. Jejum verdadeiro, tá? Não jejum para perder barriga, não jejum para ir, mas verdadeiro. E você vai ver o que você vai ter na sua vida. Amém? O reino de Deus é tomado por esforço. E aqui está o grande escândalo do que eu falei. Mateus capítulo 11, versículo 12. Está aí? Onde eu estou? Ah, estou ali já. Mateus capítulo 11, versículo 12. Eu tenho uma versão de português muito interessante. Eu tenho algumas bíblias em casa. Essa versão eu gostei muito. Diz assim, parte B. O reino dos céus é tomado por violência. E os que fazem violência se apoderam dele. Não é violência, né, de dar porrada em alguém. A única coisa que nós temos de fazer para ser salvo é abrir a nossa boca, é aceitar Jesus, e a salvação não é algo violento. Mas algumas coisas que a gente precisa fazer, nós precisamos fazer esforço para conquistar. Violência no mundo espiritual para arrancar e viver as promessas. As grandes obras nunca serão realizadas por aqueles que permanecem postergando, né? Enrolando para tomar uma decisão. Deus jamais irá colocar uma medalha na preguiça ou dar um galardão num preguiçoso. Eu nunca vi. Eu nunca vi, irmãos. Eu fui gestor de empresa há muito tempo. Eu nunca vi alguém executivo, alguém de empresa, estar ali sem nenhum esforço. Eu nunca vi. Eu nunca vi um chefe ou um diretor de alguma coisa sem ter nenhum esforço. Eu nunca vi um grande empresário trabalhando sem ter nenhum esforço. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém na Olimpíada que ficou deitado, barrigudão, não correu. Aí o cara falou assim, não, vou dar para aquele lá. Nunca vi. Recebe aqueles que correm. Aqueles que têm o seu esforço. E aí a gente pega na Bíblia essa palavra, o Senhor Jesus dizendo, que o reino de Deus é tomado. Aí você diz assim, tomado como, pastor? Ok. Querido, tudo debaixo da terra tem um cara chamado diabo, que ele tomou tudo para ele. Ele tomou tudo. Ele diz que é dele. Por mais que ele sabe que tudo aqui na terra, debaixo da terra é do Senhor Jesus. Amém? Tudo.
Aí, nós aceitamos Jesus, então começamos a ter o que? Autoridade para isso. Somos chamados de filhos de Deus. Então, no reino onde eu vivo, aqui nesse reino, existe todas as coisas são minhas. Deveria ser minhas. Então eu preciso obter um esforço disso. Preciso ter uma violência espiritual. E a violência espiritual é fazer o quê? Arrancar do diabo aquilo que ele pegou e não quer nos entregar mais. Quantos aqui têm parentes e amigos que estão na cachaça, nas drogas? Está lá. E a Bíblia diz que toda a sua família será de Jesus. Aleluia, irmãos? Então por que está na cachaça lá ainda? Então o que eu preciso fazer para conquistar? Eu preciso arrancar aqui da vida dele, dar vida a ele através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso fazer isso. Lá em casa tem um quadradinho de terra, ainda, né? Que a Helena quer colocar calçada, mas como mulher manda na casa, a gente vai obedecer. E desculpa, irmão, tem muitos homens aqui que eu errei agora, eu pequei. Vocês que mandam na sua casa, desculpe, eu estou em pecado, então. Mas lá em casa, nessa área, ela manda. Mas na sua casa é diferente, né? Mas vamos continuar o assunto aqui. Calma. Não precisa ser violento, irmãos. Não é essa violência que a gente está dizendo. Tá? Diferente. Tá bom? É outra violência. Tá? No reino, é pegar, é orar, é buscar. Essa é a violência que a gente está dizendo aqui. Tá bom? Certo? Então, a Bíblia não nos diz que a salvação é tomada por violência, e sim pela graça mediante a fé. Isso a Bíblia fala sobre a questão de salvação. Mas o reino de Deus é edificar e materializar as promessas de Deus na terra, não é tomado sem luta, esforço ou violência. Então, entendamos que, né, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar para tomar algumas coisas. Voltamos em Daniel capítulo 9 de novo, o texto é lindo demais. Havia uma promessa em Jeremias, o profeta tinha morrido, dizendo que chegados 70 anos o povo ia o quê? Ser liberto, amém? Ok. Só que depois de 70 anos, um jovem ali, olhando a Bíblia, olhou a história bíblica e deu uma olhada e falou assim, olha, chegou esse tempo. Deus está dizendo que era 2015. Ele olhou e falou assim, olha, eu vou começar então a buscar. Ele começou então a orar e Deus o quê? Respondeu. Ele tomou. Se ele não tivesse feito nada disso, a história seria outra. Talvez ia levantar lá outra pessoa, que iria orar depois de 200 anos, não sei. Mas precisou alguém tomar aquele reino por esforço. A coisa era tão séria que ele, quando começou a tomar aquele do reino, o diabo veio e não permitiu isso, e Deus mandou mais um para aniquilar o inimigo. Então tem muita coisa na nossa vida, irmãos, que a gente precisa fazer o esforço, amigo. Tem muitos crentes, graças a Deus, todos os nossos jovens aqui já estão formados, né? Eu estou orientando, faça mestrado, eu estou orientando, faça doutorado, eu tenho essa orientação, porque Deus pode abençoar muito mais. Tem que estudar. Mas uma coisa interessante, se você não buscar, se você não arrancar aquilo que é seu no reino espiritual, infelizmente você vai ficar sentado aí, vendo os outros que entenderam a palavra vencendo. E vai vencendo mesmo, irmãos. Filhos vão se convertendo, a família vai se convertendo, ele vai crescendo, ele vai gerando pessoas, e a gente olha e diz assim, por quê? A palavra está aqui, ele entendeu o reino. Ele começou a tomar por esforço. Amém, irmãos? E aí a gente pergunta então, por que então que a gente não gosta de orar e jejuar? Por que então que o diabo tem feito uma coisa muito brilhante na visão do inferno? O diabo tira todo o nosso tempo, a gente não tem tempo para orar. A gente levanta cedo, vai trabalhar, fica o dia todo trabalhando, chega em casa, a gente diz assim, vou descansar, não posso trabalhar porque Deus me ama. Eu passo a semana toda gerindo isso. E aí, as coisas que eu deveria lutar para arrecadar, arrancar, eu não tenho tempo para fazê-lo. E aí eu chego na igreja, muitas vezes, até na nossa célula, frustrado, triste,
porque o meu líder deveria fazer a minha parte, o pastor deveria fazer a minha parte. Eu digo, não, irmãos, eu estou abrindo a sua mente para que você entenda que você está inserido no reino, um reino muito abençoado, muito feliz, e um reino de prosperidade, um reino de vitória, mas você precisa então tomar uma atitude de arrancar. Amém? Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão. Jesus amado. Aleluia. É por isso que estão sentados aí, né? Senão, então, você tem um sonho. Agora, não me responda. Tá difícil? Não é sonho que a nossa sogra morra. Isso não é sonho, tá? Isso não é sonho também que o meu vizinho que faz barulho mude de lá. Não é sonho, isso não. Nem que a Dilma morra. Não, isso não é sonho. Isso é pecado puro. Mas sonho. Tá difícil? Tá, pastor, está muito difícil. Você deveria orar mais por mim, eu digo, sério? Tá difícil? Tá. Tá ok. Se está difícil, então nós entendemos que tem algo de Deus para isso. Poderoso disso. Então o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa arrancar isso da mão de alguém que está para trazer para você no reino espiritual. Você precisa fazer. E nós estamos dando a você a solução aqui. Ore, busque ao Senhor. Jesus amado. A ideia era terminar hoje. Vamos pular um pouquinho aqui. Erro de muitos para não reagir, irmãos. Está tudo arruinado, pastor, destruído, falido. E ainda assim muitos não clamam. E aí eu quero pegar um texto para você, Daniel ainda 9. Esse texto vai ressoar na sua mente. Daniel capítulo 9, versículo 12 e 13. Diz assim: E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgassem, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, nós suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Nós precisamos sair da nossa inércia, irmãos. Precisamos. Tem muitas coisas que vai acontecer. Tem muita coisa que está dando errado. E nós sabemos que está dando errado. Tem muita coisa que está sendo destruída. E nós sabemos disso. E sabendo disso, e sabendo que Deus está na nossa vida, por que a gente não reage então? Alguém diz assim: pastor, está difícil, está complicada a situação. Eu não tenho emprego, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tudo bem, querido. Mas então reaja. Reaja. Sai da inércia. Reaja. Faça alguma coisa. Busca ao Senhor. Você acabou de receber promessa de Deus. Reaja. Então tem muitos erros que pessoas dizem para não reagir. É por causa disso, daquilo. Pare com isso, irmãos. O maior é aquele que a gente serve. Amém? Pare de transferir culpas e responsabilidade para outras pessoas. Não transfira as decisões que você deve tomar para terceiro. Não terceirize as suas decisões. A fé, a vida é feita de decisões e oportunidades, irmãos. Não perca a oportunidade e pare de postergar ou adiar as decisões importantes que você sabe que precisa tomar, né? E quando quem transfere a responsabilidade e decisões para outras pessoas, estará sempre colocando a culpa do erro em alguém. Nós precisamos parar de transferir culpas para outras pessoas, urgentemente. Já pensou? Voltemos de novo, Daniel. Que cara legal. Voltamos para ele de novo, irmãos. Já pensou? Ele não tinha nada a ver, querido. Ele foi tirado para estudar. Estava numa boa, porque ele aprendeu a filosofia. Estava tranquilo, irmãos. Seu computador ali, né? Ventilador, ar-condicionado. Estava uma boa. Era um cara respeitado, tranquilo. Mas aí ele começa a ler, ele entende. Ele pode dizer: eu não vou orar aquele povo, não, estou fora. Mas a Bíblia fala que ele trouxe a responsabilidade. E aí ele faz uma coisa importante, irmãos. Se você olhar o texto,
Ele começa a pedir perdão pelo povo, ele começa a pedir para um povo que ele não estava mais lá. Ele não disse assim, Senhor, olha, não fui eu que pequei, não, ele diz, Senhor, se nós pecamos, eu quero pedir perdão. Ele não transferiu as coisas, a questão nossa a gente transfere. É minha mulher, é meu esposo, é minha sogra, é meu amigo, é meu líder, é o pastor, é os bancos com isso. A gente começa a transferir coisas que nós deveríamos tomar decisão. Olha, eu não sirvo a Deus melhor por causa da minha mulher. Eu digo, o que tem a ver com isso? Ela não tem as mãos furadas. Eu não sirvo melhor porque meu marido, o dia que ele... Não entendi. Ele tem as mãos furadas, seu marido? Não entendi. Nós precisamos tomar a responsabilidade, não transferir para alguém, irmãos. Se você quer transferir alguma coisa, transfira dinheiro para outra pessoa, então, dá um dinheiro para ele, mas não responsabilidade. Exemplos práticos, né? Adão disse a Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, Deus. Aí Eva disse, foi a serpente, Senhor. Outros dizem, é meu pai, é minha mãe, é o pastor que é culpado, estou passando. Se eu tivesse lá, eu estaria bem melhor, então aconteceu algumas coisas, ficar do pastor. Pare de dar desculpa. E aí eu quero dizer uma coisa para você, não foi o pastor, não foi ninguém que chamou, foi Deus que chamou você. Aí Jeremias 1,9 diz assim, ó, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quem cuida de você é Deus, irmão. Quem pode abençoar você é Deus. Então, a gente vai transferir nossa culpa para quem? Ou responsabilidade? Decida reagir, decida o que você quer, decida o que você crê. Decida andar com quem celebra a sua vida e decida não andar mais com as pessoas que não celebram você. São decisão. Irmãos, a questão de celebrar, tem muita gente que está andando com a gente, mas no vez de celebrar a gente, ele lança maldição, é mesquinho com a gente, não lança a palavra para a gente crescer. Para de andar com essa pessoa. Celebre com alguém que celebre você, olha, você vai crescer, olha, a gente vai conseguir isso aqui, eu vou te ajudar. Ande com gente assim, irmãos. Desculpe. Jamais se deixe coagir por alguém. João 10, 15 a 18 diz assim, assim como o Pai eu dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não dê esse aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus nunca foi manipulado por homem, o próprio Pai dele chamado Deus, irmãos. Jesus, tudo que ele fez da livre e espontânea vontade dele. Jesus não foi coagido por ninguém. Jesus morreu naquela cruz porque ele decidiu. Ele decidiu. Ele decidiu morrer. Ninguém coagiu ele para fazer nada, querido. Ele tomou a decisão, ele foi lá e olha, eu vou para a cruz, porque ele decidiu fazer isso. Jesus entregou a vida dele espontaneamente, irmãos, por mim, para você, por você. Ele não deixou ninguém coagido por causa disso, daquilo. Quem é culpado? Pare de buscar culpados, né, para os seus fracassos. De novo, não é pai, não é mãe culpado dos seus fracassos. Porque Deus, o próprio Deus fez promessa para você e para mim, né? Timóteo diz assim, esta a demonstração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas peleje, a boa peleje. Decida viver essas promessas, irmãos. Lute por elas. Viva essas promessas.
Na Bíblia a gente vai encontrar muitas pessoas que fracassaram. Muitas. Mas essas pessoas que fracassaram, elas se levantaram e venceram. Eu não acredito no servo de Deus perdedor. O servo de Deus pode ter alguns fracassos. Não deu certo. Mas dizer que o servo de Deus é perdedor é mentiroso, porque a Bíblia fala em Romanos que somos mais do que vencedores. Então isso quer dizer que eu e você não somos perdedores. Temos alguns fracassos momentâneos, decisões erradas, não orei, calculei mal e não deram certo. Mas dizer que você é um perdedor, eu não tenho base na Bíblia para isso. Eu tenho base que você é vencedor, mais do que vencedor. E eu quero encerrar com você, porque a ideia não é fechar aqui meia-noite, a gente quer ir para casa. A nossa ação provoca uma reação, eu estou dizendo isso. Mateus capítulo 18 diz a história de uma viúva, né? Viúva linda. Diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, de 1 a 8. Dizendo: havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso aqui é o final, né? Então, nós precisamos fazer como essa viúva fez, urgentemente. Precisamos tomar uma reação, irmãos. Nós precisamos orar. Porque, irmãos, a oração, ele faz com que a gente fique firme. Uma pessoa que ora todos os dias, pedindo alguma coisa, ela se fortalece. Você lembra da mulher chamada Ana? Lembra dela? Uma negona, lembra? Não, né? Ana, ela ia todos os dias no templo orar. Por quê? Porque ela é estéril, ela não podia ter filhos. Todos os dias ela ia ao templo orar. Essa era a ação dela. Todos os dias ela fazia o caminho. O profeta estava enjoado dela. O profeta, quando chegava, já sentia o cheiro de Rexona e falava assim: a Ana está aí. Todos os dias. E ela falava ao Senhor a mesma fala. Até um dia o profeta olhou para ela e falou assim: você está bêbado, tomou Skol, cerveja, alguma coisa assim, mulher? Ela disse: não, eu não bebo. Só bebo coca. Aí ele diz para ela: olha, vá para a tua casa, porque Deus ouviu a sua oração. E quando ela voltou para casa, alguns meses, né? Ela teve um filho. E esse filho foi um dos maiores profetas de Israel. Porque a mãe daquele homem orava. Ela não desistiu. Não desistiu. Então, irmãos, se a gente pegar a Bíblia para você ler e você já sabe a história, nunca Deus colocou uma medalha num preguiçoso. Num cara que não ora, numa mulher que não ora. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca na história Deus pegou alguém e falou assim: olha, eu quero dizer para você que tenho prazer na sua vida porque você é um preguiçoso. Eu nunca vi. E eu nunca vi na história bíblica alguém que nunca fez nada e ele foi vitorioso. Ele teve de fazer alguma coisa. Ou alguém na história que teve de deixar para poder seguir a Deus. Então eu vejo o evangelho precisa ser pregado mais claro para muitas pessoas.
Tem muitas pessoas achando que aceitar Jesus, estou salvo, e está salvo mesmo. Mas tem coisa que precisa fazer, querido. Você aceitando ou não. A visão da agência da Igreja Batista, que a Igreja Batista ensinaram a gente muito mal, né, irmãos? Ensinaram a gente a estudar historinha geográfica, bíblica, sabendo até o pão que Paulo comia, sabendo que Paulo era baixinho, sem cabelo, usava óculos, sabendo tudo isso. Essa história bíblica a gente sabe. Mas a única coisa que a gente não aprendeu com o Batista é obedecer. Precisamos obedecer a Bíblia. E não usar nossa teoria furada para tentar convencer Deus que não é desse jeito. O que está escrito aqui não se muda, irmãos. Continua sendo assim, a forma que Deus age. Aí isso é para nos ajudar, irmãos. Até a dificuldade que você passa, o desafio que eu passo é para me ajudar. Tudo que nós passamos serve para nos ajudar. Tudo. Deus pode parar você num acidente, Deus pode parar você numa cama para você orar, Deus pode fazer, pode. Até isso Deus pode fazer. Deus pode tirar você do emprego e colocar em casa para estudar a Bíblia. Deus pode fazer isso. Então por que não aproveita? E ora, começa a orar, começa a enjoar e Deus vai agir na sua vida. Ou não entendeu ainda, ou está questionando ainda porque aconteceu isso. Pare de questionar, pare de transferir culpa para outras pessoas, começa a entender e orar. Deus, por que aconteceu? Começa a buscar o Senhor. Nós fazemos perguntas erradas ao Senhor. E uma das perguntas erradas, a gente fala, Senhor, por que aconteceu isso? Essa pergunta é errada, Deus não vai responder. Faça diferente, Senhor, com isso que aconteceu comigo. O Senhor quer me ensinar o quê? Aí fica muito mais fácil Deus trabalhar com você. Mas se você perguntar, começar a questionar, Deus, por que isso? Desculpe. Enquanto você não fazer a pergunta correta, orientada por Deus, do Espírito Santo, Deus não vai responder a você. Porque não é do seu jeito. Lembra de Naamã, irmãos? Aquele general, negão. E foi, e sonhou assim, ele fez um projeto, né? Chegando lá, eu vou ficar perto daquele baixinho, profeta Eliseu. Eu vou olhar de cima para baixo. Ele vai colocar a mão em mim e eu vou ser curado da minha lepra. Ele fez projeto. E trouxe muito dinheiro. Ele tinha um status. Era um cara conhecido. Aí chega lá, o profeta Eliseu estava lá, tomando um café da manhã, tranquilo. E falou para o moço, vai lá e atende aquele cara lá, manda ele tomar banho 7 vezes naquele rio lá, nosso lindo de lama. E foi lá e pediu para que pudesse tomar banho, né? Mandou e o bebezão do Naamã ficou muito bravo, ficou irritado, querido, muito irritado. E fez beicinho, e olhou nos dedos, cheio de anel, sapato bonito, né, irmãos? Né? Cabeludo, com gel, né? Aquele cabelo bem brilhoso. Ele parou e ficou lá. E aí falou assim, vou embora. Aí o servo dele, o moço dele, falou assim, meu senhor, lindo, cheiroso Senhor, que paga meu salário. Eu quero te pedir, se pedisse coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele diz assim, o cara quebrou ele. Poxa, realmente isso não é difícil. Custa eu ir lá tomar 7 vezes o banho, né? Que custa? Mas a questão de Naamã não era tomar banho, a questão dele é que ele tinha planejado ser assim. Tem muitos de nós que fazem um planejamento maravilhoso, irmãos. Já viu aquela pessoa que ele separa tudo, esse é o café da manhã do dia da segunda-feira, esse de terça e quarta, e você vai no armário, ele está escrito arroz de terça, arroz de quarta. Se você tira de ordem, tem uma briga, né? Tem cara que pega o coisa de pasta de dente, né? E ele espreme, ele faz daqui para lá, né? Se alguém pegar o contrário, plof, aqui ele briga. Então ele é organizado, ele é muito organizado. A vida dele é organizada. E aí eu quero que Deus também respeite a minha organização. Eu quero que Deus faça isso comigo. Se Jesus chegar e pregar para mim e começar a cuspir, falar, ô Jesus, para de cuspir em mim, para. Meu Deus, que nojo. Jesus chegou no chão e cuspiu, e pegou lá e passou a meleca nos olhos do cara, e o cara foi curado, teve a visão restaurada. E aí, que a gente faz isso?
Você parou para perguntar que talvez o Deus que você serve não é o Deus da Bíblia? Você já parou para perguntar que o Deus que muitas vezes você serve, ele não encontra na Bíblia? Porque o Deus que você serve é do seu ventre, é do seu jeito, é assim que o meu Deus fala, desse jeito. E aí Deus começa a falar com você diferente e você não consegue ouvir Deus. E voltando ao bebezão chamado Naamã. Ele é um bebezão, Johnson. E voltando ao bebezão ficou lá. E ele foi, tomou banho e questionou ainda, lá onde eu moro, a minha piscina é muito mais limpa, o rio são bem melhor, tem ar-condicionado. Mas irmãos, nós temos de fazer como Deus mandou fazer, se quisermos termos sucesso. Ele foi lá e voltou, né? E foi curado, irmão. Ficou com uma pele maravilhosa, igual a minha, assim, ó, tranquilo, lindo, lindo, lindo. Mas ele teve de despir-se, ele teve de fazer como Deus mandou. Então, em nome de Jesus, querido, preste atenção no que estou dizendo. Não é do seu jeito. E nunca será do seu jeito. Nunca será do jeito que você planejou, será do jeito de Deus. Deus tem um projeto para você, o projeto de Deus é ideal para você. E você será muito feliz nessa terra. Mas se você achar que o seu projeto é melhor do que Deus, você vai sofrer nessa terra também. Deus tem algo bom para você. Não esqueça disso, querido. Querido, se tem dúvida, pegue a Bíblia. Olha o que Jesus fez, Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele cuida de você. Mesmo quando você não está nem aí por Ele, Ele está cuidando de está protegendo você. Como eu não posso confiar num Deus desse? Eu devo confiar. Eu devo me entregar, eu devo deitar nos braços dele e dizer, Senhor, olha, o Senhor tem o melhor para mim. Isso é o Deus bíblico, irmãos. Não é essas falácias doidas que você tem aí. Esse é Deus da Bíblia. Um Deus que nos ama. Infinitamente, um Deus que nos ama. Mas não será do seu jeito. Nem do meu jeito. Nem do meu jeito, irmãos. Mas será do jeito de Deus. E do jeito de Deus, há tranquilidade, há paz, há refrigério do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Não é do seu jeito. Porque do seu jeito, irmãos, você vai cansar. Do seu jeito, você vai ficar irritado. Do seu jeito, você vai desistir. Do jeito de Deus, você continua a fazer. Amém? Reagir para vencer.